André, pode falar em vídeo sobre as greves de professores das quais você já participou? Quantas foram? Você lembra dos motivos de cada uma? Quais obtiveram um efeito positivo? Rapaz, isso aí é um assunto muito interessante, uma pergunta muito boa, mas ele exige muito tempo, né? Ele exigiria uma resposta muito grande, porque ele tem vários aspectos para serem tratados, para serem falados. Em geral, deixa eu ver aqui como é que eu posso te responder isso aí. Olha, falando das greves das quais eu participei, da minha categoria de maneira específica, eu posso te dizer que todas essas greves tiveram causas gerais, objetivos gerais, interesses gerais, que estavam presentes em todas elas, e causas mais específicas, interesses mais específicos, objetivos mais específicos, que pertencem a cada uma delas de maneira singular, tá? Essas causas, de maneira mais gerais, elas podem ser vistas de diferentes lados e de diferentes maneiras. Você analisar a greve pelo lado do sindicato, focando na atuação do sindicato, dos objetivos do sindicato, a narrativa é uma, tá? Se a gente focar pelo lado dos funcionários públicos que participam da greve, aí a narrativa é outra, os interesses mudam, os objetivos são outros, as causas que detonam o movimento são outras. Esses diferentes conjuntos de causas, objetivos e interesses, eles convergem muitas vezes e outras vezes divergem, mas eles não são os mesmos, então eles são diferentes. Então, por exemplo, falando um pouco sobre o lado do sindicato. O sindicato que geralmente faz as greves, que faz as greves aqui no Rio de Janeiro, as greves de professores, é o CEP, esse é o sindicato. Então o CEP, o que leva o CEP a decretar uma greve? Em primeiro lugar, o CEP ele quer aparecer, né? O CEP, as pessoas que estão lá no CEP, elas vivem politicamente desse tipo de coisa, elas vivem de greve. Elas dependem da greve para exercerem, vamos dizer assim, a função política delas. Se a gente for olhar a Constituição do CEP, as pessoas que estão lá dentro, geralmente elas pertencem a correntes de esquerda e extrema esquerda. Até por serem correntes pequenas dentro da política partidária do Brasil, essas correntes elas precisam desse tipo de organização, desse tipo de instituição, precisam dos sindicatos, enfim, para poderem ter uma ação política mais próxima e mais efetiva em relação às categorias profissionais, em relação às bases da sociedade, etc. Então, eles costumam ter se focar muito na conquista desses espaços dentro dos sindicatos e dentro dessas organizações e instituições voltadas para as categorias profissionais. Então, as funções do CEP geralmente são divididas entre correntes de extrema esquerda, corrente do PSOL, corrente do PSTU, corrente da área esquerdista do PT, do PCdoB e etc. Tá? E aí, para exercerem a sua função ali dentro, essas pessoas que pertencem a essas correntes e acabam monopolizando esses cargos, elas precisam de uma greve, elas precisam de um evento que mobilize politicamente a categoria e dê palco para elas. Então esse é um elemento causador de greves que está presente em todas as greves das quais eu participei, todas elas. E estará presente também no futuro. Tá? Por outro lado, o CEP ele também é uma instituição, e como instituição ele visa se reproduzir no tempo, ele visa perdurar. Toda instituição social, política, visa a sua própria reprodução no tempo e no espaço da própria sociedade da qual ele faz parte, né? Enfim, ele quer ter uma continuidade, ele tem interesses da própria, enquanto corpo social. Então, enquanto corpo e instituição social, o CEP tem interesses corporativos, tem necessidades. E que necessidades são essas? Ele tem de ser visto como representante da categoria, ele tem de conseguir ser visto tanto pela própria categoria quanto também pelo patrão como representante. Ele tem de ter uma representatividade efetiva. E muitas vezes você vai ver que o CEP, no decorrer de todas as greves, ele vai se dar satisfeito, ele vai se dar muito satisfeito quando o governo, quando o patrão, quando o governo, os governantes, no caso o Estado, o município, eles reconhecem esse CEP e seus representantes como porta-vozes da categoria. Quando o CEP percebe que ele é reconhecido como porta-voz da categoria, geralmente ele acaba entrando em acordo com o governo, ele acaba desmobilizando a categoria muitas vezes, porque ele se dá por satisfeito de ter seu interesse corporativo, de ter o seu interesse de figurar como um elemento central no diálogo entre a classe e o governo, reconhecido pelo patrão. Então isso é muito óbvio, tá?
É muito óbvio que o CEP, o sindicato, ele faz greve também para defender os seus interesses enquanto corporação. E que ele sai da greve quando esses interesses, enquanto instituição, são atendidos. Por outro lado, o CEP ele também não pode ser alienado à base, ele também tem de ser encarado pela base como um representante dela. Ele não pode defender apenas seus interesses enquanto corporação, não pode apenas fazer uma greve para se colocar no centro dos acontecimentos políticos, mas tem também de alguma maneira estar antenado com as necessidades da base, da categoria, né? Senão ele acaba sendo desacreditado e morre. Existe inclusive um sindicato aqui no Rio de Janeiro, o UPS, que ele é bastante desacreditado pela categoria, né? Juridicamente, ele tem até, vamos dizer assim, um caráter mais oficial do que o CEP. E ele tem portas abertas com o governo, mas ele não é um sindicato combativo. Ele é um sindicato de pelego mesmo, um sindicato, ele está na mão do governo e por isso ele acaba não tendo essa representatividade junto às bases. As bases não encaram como um fiel representante. O CEP, mal ou bem, ele consegue ainda manter essa representatividade feita aos professores. Os professores se sentem de alguma maneira, os funcionários públicos de educação se sentem de alguma maneira, ainda que mínima, ainda que isso seja problemático em vários momentos, conseguem de uma maneira se verem representados pelo CEP, seus interesses representados pelo CEP. Então, dentro assim, de um lado do sindicato, é mais ou menos isso que mobiliza as greves, que faz com que as greves aconteçam. Tá? Eu acabei de falar aqui, por exemplo, que o CEP tem interesses, os interesses das pessoas que monopolizam os cargos no CEP estão ligados também aos grupos políticos aos quais elas pertencem, que geralmente são de esquerda. Então, muitas vezes a greve acaba sendo também um palco político para que esses grupos acabem falando mal de determinada política governamental, expressando a ideologia desses grupos, né? Então eles se utilizam também da greve para, enfim, de uma maneira ampla ou de uma maneira menos ampla, atacarem políticas governamentais, políticas dos grupos partidários que estão no poder do Estado e dos quais eles discordam, ao qual eles se opõem. Então tudo isso aí, todo esse complexo de causas, objetivos e interesses existem em qualquer greve por parte do sindicato. Por parte das bases, por parte da categoria, os interesses já são um pouco diferentes. Existe uma série de demandas, uma série de necessidades e que levam o funcionário público a se engajar, o funcionário público da educação no Rio de Janeiro a se engajar em greve. Por exemplo, a baixa valorização do profissional, né? Não preciso ficar fazendo um discurso aqui, porque é meio óbvio que a figura do professor, o status do professor, sofreu uma grande degradação nas últimas décadas, né? E isso, os professores são muito sensíveis ao rebaixamento do seu status social. Então, isso aí leva à greve, isso leva a uma insatisfação generalizada dentro dos professores, dentro do corpo de professores. Outro problema é o problema dos vencimentos, que são muito baixos. Os vencimentos são baixos, da mesma maneira que o status é cada vez menor, os vencimentos são cada vez menores também, mas é engraçado porque existe um deslocamento entre as duas coisas. No imaginário popular e no discurso do governo, enquanto função social, o professor acaba sendo ainda extremamente importante e talvez não ele seja cada vez mais importante, até pela desestruturação da família, pela quantidade de cidadãos hoje que têm acesso à rede pública de ensino. A figura do professor é uma figura central dentro do aparato estatal, dentro da rede de transmissão de conhecimento, ideologias e políticas estatais. Então tem um status ainda muito grande, uma importância muito grande, mas os salários eles se desgarraram desse status. E na medida que existe essa percepção de que os salários não acompanham a importância da função, os professores tendem cada vez mais a entrar em greves e fazerem reivindicações e se mobilizarem em torno desse problema dos vencimentos. Tem também os problemas estruturais na rede, que são problemas de toda ordem, e aos quais os professores são muito sensíveis. Eles não são sensíveis de maneira retórica a esses problemas, não.
Esses problemas incomodam muito o professor no exercício do seu trabalho. Os problemas, as escolas caindo aos pedaços, salas ultralotadas, muito calor, falta de material, violência nas escolas, falta de segurança, falta de pessoal de apoio, falta de merenda, falta de tudo. Isso aí atrapalha muito o serviço do professor e também a estrutura pedagógica, né? O tipo de política pedagógica, de política educacional que é implementada pelos diferentes governos, que acabam também atrapalhando, muitas vezes, o desempenho funcional dos professores. E eu vou repetir, vou insistir aqui, que isso não é uma coisa retórica. Os professores não são sensíveis a isso apenas retoricamente. Os professores são cobrados para oferecerem determinada qualidade de ensino. Se o cara sai do colégio analfabeto, ele sai sem noções mínimas de civilidade, sem informação nenhuma sobre o mundo, mal preparado enquanto cidadão. Enfim, se ele sai uma porcaria da escola, geralmente se joga a culpa no professor. Os professores são cobrados para oferecer uma educação de determinada qualidade, só que eles não têm condições materiais, estruturais e pedagógicas de oferecerem esse tipo de educação. Então eles são muito sensíveis a esses problemas estruturais no seu trabalho e que acabam fazendo com que eles sejam mal vistos pela população, eles sejam vistos como inaptos para preparar as crianças e os adolescentes, quando na verdade não é o caso. Na verdade, enfim, existe uma rede de problemas que eles sentem necessidade de denunciar, tá? Não vou nem mais dizer de transformar, porque a coisa está tão degradada que a mera denúncia já é um ato de coragem e de eficácia muito bom, tá? E existem coisas mais específicas que levam o professor à greve, né? Por exemplo, agora foi a questão do plano de carreira no município, foi a greve mais marcante, da qual eu já participei, foi essa última greve no município do Rio de Janeiro, e que acabou sendo provocada principalmente pela questão do plano de carreiras. Não é uma questão apenas de vencimentos. Pelo contrário, até porque o professor do município do Rio de Janeiro, embora não ganhe bem, ele acaba ganhando um pouquinho mais do que, por exemplo, o professor do Estado. Ele não tem vencimentos assim tão ruins quanto o de outros estados, de outras esferas do governo, tá? Então era uma questão do plano de carreira, era uma questão mais específica. Para responder melhor a tua pergunta, eu teria que falar aqui de cada greve, do que ocorreu em cada greve, dos acontecimentos que levaram a cada greve, de como cada greve se desenvolveu, dos embates entre a categoria de profissionais que participavam da greve contra o CEP, das alianças que o CEP muitas vezes teve com o governo, contra a categoria, da percepção de como essas coisas acontecem, né? Porque eu disse aqui que o CEP tem diversos interesses que não são necessariamente os interesses da categoria, mas isso quer dizer que a categoria seja manipulada pelo CEP em todos os níveis, que ela esteja desavisada disso, ou que as ações políticas da categoria, ou que o andamento da greve na categoria dependa necessariamente de uma manipulação desses atores do sindicato. Existe um diálogo, um conflito que se estabelece não apenas entre os grevistas e o governo, mas também entre os próprios grevistas, entre diversos grupos de grevistas, por causa desses interesses e desses objetivos diversos, dessas necessidades diversas, tá? É uma coisa complexa analisar esse fenômeno. Eu dei aqui apenas uma palhinha, não sei se eu ajudei.